Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Nós queremos ver o que a Bíblia realmente ensina, acreditando que aquela verdade óbvia, aquela verdade aberta, abrirá nosso entendimento, aumentará nosso conhecimento do caminho certo, da palavra e verdade de Deus e que providenciará clareza e certeza na nossa vida. E estamos vendo hoje, vamos começar a buscar a verdade nas Escrituras sobre uma pessoa. Hoje vamos começar a buscar o verdadeiro Jesus. Vamos buscar o Jesus da Bíblia, começando hoje. E vamos, por algumas semanas aqui, vamos tentar ver o que a Bíblia realmente revela sobre Jesus. Qual foi as prioridades? Qual foi a missão dele? Quais são as verdades, as doutrinas que ele deixou para a igreja, para os discípulos? Queremos saber o que Jesus realmente ensinou, quem ele realmente era. E assim nós saberemos melhor como seguir nos passos dele e assegurar que estamos no caminho certo, com a doutrina bíblica, praticando, vivendo a vida cristã de maneira agradável a Deus, vai ser muito melhor para nós. Então vamos começar buscando esse verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, e vamos começar hoje em Marcos capítulo 2. E vamos comparar a saúde espiritual versus a saúde só física. E vemos aqui em Marcos 2 uma história conhecida em muito lugar. Vamos ler só o versículo 4 e 5 agora, que diz: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vou parar ali, vou dar o resumo. Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava pregando, ensinando, ele estava na casa de uma pessoa ali, e a multidão encheu a casa, e ao redor da casa, e houve 4 homens que tinham um amigo paralítico. Homem de leito, sem esperança, sem como melhorar, sem como se sarar, tudo isso. E aqueles 4 amigos dele disse: esse Jesus, nós temos ouvido dele, nós precisamos levar o nosso amigo para ele, e aí Jesus pode curar a ele, e ele não será paralítico mais. E todos gostaram da ideia, e foram para aquele lugar onde Jesus estava ensinando e pregando. Mas chegando ali, eles viram o que muitos de nós vemos. Quantos de vocês, você tem contas para pagar, ou você está pagando algo, uma conta, um boleto, algo assim, e você vai lá na casa lotérica, lá no seu lugar, na sua cidade, no seu bairro, e você de longe, você está chegando e você diz: ai, não. Você vê a fila enorme saindo dos dois lados e o quadro inteiro ali na rua. E nós pensamos: ixi, está cheio. Ou vamos para o banco, temos coisa para resolver lá no banco, e chegando ao banco, vemos que está cheio, e tem pessoa esperando fora. Vamos ao cartório, vamos reconhecer firma, vamos abrir firma, temos que fazer um documento, e chegamos lá, e está cheio. E às vezes nós desistimos, né? Não, eu vou voltar a outro horário. Não, eu vou voltar a outro dia. Eu não posso ficar ali esperando. Esses 4 homens chegando com uma necessidade, numa missão importante, eles chegaram lá e muita pessoa. E tentaram entrar, ninguém os deixava. Eles tentaram chamar, nada funcionava. Até depois eles dizem: sabe o quê? A única coisa que nós podemos fazer, vamos abrir o telhado. E daí podemos descer ele pelas cordas. Vamos fazer isso. Aí esses homens, eles tiraram o teto de outra pessoa para levar o seu amigo a Jesus. Por quê? Porque houve uma necessidade física. Ele tinha problema, tinha enfermidade, tinha doença física. Mas o que Jesus fez? O nosso texto diz aqui que ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. O Jesus da Bíblia curou muitas pessoas. Não negamos isso. O Jesus da Bíblia ajudou fisicamente, materialmente, muitas pessoas.
A Bíblia conta para nós em João 20 e 30 que se eles tinham gravado, registrado todas as obras, todos os milagres que Jesus fazia, que o mundo não tem suficiente livro. Era uma maneira deles falar. Jesus fazia muitos mais milagres do que estão registrados aqui neste livro, neste evangelho. Foi muito mais, mas temos dado essas para que vocês possam crer. Esse Jesus que fazia muitos milagres, esse Jesus que realizava coisas impossíveis, nós precisamos entender algumas coisas. Jesus fazia milagres. Ele fez grande número. Nós não sabemos em total quantos milagres ele realmente fez, fisicamente falando. Mas Jesus não curou todas as pessoas com enfermidade. A Bíblia nos conta aqui sobre um paralítico. Há outras histórias nos evangelhos sobre paralíticos que foram curados por Jesus. Mas a Bíblia em nenhum lugar diz que todos os paralíticos na Palestina foram curados. Jesus ressuscitou um jovem numa cidade. Ele ressuscitou Lázaro, o seu amigo. Ele não ressuscitou todos os mortos durante o ministério público dele. Jesus não curou, ele não sarou a todos e não vemos isso sendo uma prioridade. Jesus priorizou a pregação do reino, da chegada do reino de Deus. Ele priorizou o que Lucas 19:10 disse: o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele fez um milagre num povoado, e o povo queria pegar ele e fazer ele rei deles, quando o povo queria tomar ele e forçar ele a se anunciar como Messias, como filho de Davi, o rei sobre Israel, ele disse: não, eu não vou fazer mais milagres aqui e nem vou ser o rei aqui agora. Eu preciso ir pregar em outro lugar, outra vilagem. Eu vou para outros povoados, porque por isso foi enviado. Ele não priorizou a cura de todos os enfermos, mesmo que ele curou muitos enfermos. A prioridade de Jesus Cristo em questão de saúde espiritual ou saúde física, Jesus priorizava o que nós vemos aqui em Marcos 2. Vendo o trabalho, vendo a fé, já conhecendo o desejo daqueles 4 amigos, já conhecendo o desejo do coração deste paralítico, sabendo de tudo isso, Jesus, a primeira coisa que ele fez não tinha nada de ver com curar ou sarar o corpo do paralítico. Primeira coisa que Jesus Cristo fez, perdoou os pecados. E é isso que nós vemos durante o ministério público de Jesus, muitas vezes. Muitas vezes, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez era um milagre que o povo não buscava. Os judeus, no tempo de Jesus, eles estavam esperando o Messias como rei físico, político, como Davi, como Salomão, como Ezequias. Eles queriam um rei. Eles queriam ser nação autônoma, novamente. Os fariseus várias vezes chegaram a Jesus dizendo: dá-nos o sinal que você é nosso Messias. E eles estavam querendo o sinal de rei político. E Jesus não se interessava nisso na primeira vinda dele. Muitas pessoas queriam ver milagres, queriam comer. Até em João 6, Jesus disse para a multidão: vocês estão me seguindo porque você quer comer. Você quer encher a sua barriga. Por isso vocês me seguem. Mas vocês devem estar buscando o pão para a sua alma. Essa é a prioridade. Vemos aqui os milagres e o jeito de Jesus que nos avisa. O Jesus da Bíblia, o que ele priorizava, e era a salvação, era cura, era nova vida espiritual e não somente físico. Muitas vezes o que Jesus Cristo fez era o que vemos no nosso texto. Ele primeiramente perdoou os pecados.
o primeiro milagre que Jesus Cristo queria fazer para todos, ele não curou todos os paralíticos, o corpo deles. Ele não deu visão a todos os cegos em Israel. Mas uma coisa que ele ofereceu a todos, e ele desejava para todos, era reconciliação entre eles e Deus. Ele ia tirar os pecados de todo mundo, como João falou, o João Batista. Jesus não ia oferecer cura para todos os corpos machucados e feridos e com deficiência. Ele não ia sarar todos os enfermos, mas ele sim queria oferecer perdão e salvação a todos. Ele queria perdoar os pecados, porque não importa o que acontece com o seu corpo. Você pode ter um corpo forte, você pode ter um corpo saudável, você pode ficar curado de uma enfermidade. Mesmo assim, chegará o dia quando o seu corpo, sua vida física acabará. Você vai morrer um dia, porque por causa do pecado, somos condenados à morte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso, por quanto todos pecaram. Nós vamos morrer. E eu posso estar mancando, e depois alguém me curar. Mesmo assim, eu vou morrer. Este corpo não dura para sempre. E não adianta curar se eu estou mancando, se eu estou fraco, se eu estou com problema de saúde e alguém me cura só fisicamente. Eu ainda tenho problema maior. Eu tenho um problema eterno. Eu tenho uma doença eterna, que é a condenação por causa do pecado. E Jesus veio a resolver aquela doença maior, que é a doença, a enfermidade, a fraqueza de pecado na minha vida. Esse foi o milagre maior. Esse foi o milagre mais importante. E há muitos que procuram um lugar hoje porque eles não querem conhecer a Deus, não querem reconciliação com Deus. Eles querem ver uma cura. Eles querem que o corpo fique melhor. Eles querem, alguém pode me curar desse problema, dessa fraqueza. Alguém pode me curar desse vício. Alguém pode me curar dessa descapacitação. Alguém pode expulsar esse espírito imundo de mim. Mas você não está pensando na sua alma eterna e onde vai passar a eternidade e a condenação do pecado. E Jesus veio primeiramente priorizando a maior enfermidade, que é pecado. Ele vem para não somente perdoar, mas para restaurar vidas. Quando Jesus estava ali no meio da multidão e os fariseus levaram a ele uma mulher pegado no ato de adultério. E Jesus disse, quem está sem pecado, você pode ser o primeiro a jogar a pedra. E todos saíram, até foi só Jesus e aquela mulher ali. E o que Jesus falou para ela? Ele sendo juiz, ele sendo Deus, ele tendo a justiça de Deus, ele tinha direito de condenar para sempre a ela. Mas o que Jesus disse em João 8, versículo 11, Jesus falava, disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus queria oferecer misericórdia, graça, perdão. Jesus priorizava, durante o tempo, o ministério público dele. Ele priorizava a restauração. Ele queria reconciliar o pecador com Deus Todo Santo. E ele sempre trabalhava para reconciliar os dois. Essa foi a prioridade maior para ele. E depois, a terceira prioridade. Primeiro foi perdão do pecado. Segundo foi restauração do relacionamento. E a terceira prioridade daí foi curar a enfermidade. E vemos isso em muitos lugares. E vemos nas palestras, nos ensinamentos, nas pregações, nos sermões de Jesus, vemos o coração dele sendo para as coisas de Deus. Aqui em Marcos 2, versículo 10 a 12, diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te,
toma teu leito e vai para tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Jesus, Ele cura? Cura. Ele tem poder para sarar? Tem. Ele é o Deus onipotente, mas até mesmo quando Ele curava pessoas, quando Ele sarava os corpos, Ele disse, eu vou fazer isso para que vocês entendam meu motivo real. Para que vocês possam ver o meu poder para conquistar o pecado, para quebrantar aquela corrente que o pecado tem sobre você. Esse é o maior milagre. Essa é a maior prioridade. Essa é a melhor bênção para você. Jesus disse, eu vou fazer a cura, vou dar a cura que você procura, mas é para que você possa entender, eu tenho poder sobre o pecado. Crê em mim como Salvador, porque o problema do pecado é o maior problema. E é isso que vemos aqui com Jesus. O Jesus da Bíblia era só cada sexta-feira ter um culto de libertação, era cada segunda-feira fazer esse milagre, cada segunda-feira fazer essa coisa que todo mundo se maravilha. Não, Jesus veio para nos salvar do nosso pecado. Pela morte, sepultura e ressurreição dele, ele ia conseguir providenciar a nossa salvação. Salvação que para nós é de graça, mas custou muito para Deus. E o Jesus da Bíblia, a maior preocupação dele foi resolver a enfermidade espiritual. E até quando ele curava as pessoas da enfermidade, da deficiência física, ele disse, eu faço isso para vocês crer que eu sou quem digo que sou. Crê em mim. E nós precisamos entender isso. Você está em busca hoje de uma cura só física? Você está procurando um alívio só físico? Porque Jesus se preocupa na tua alma. A tua alma é mais importante para Ele. Ele valoriza a tua alma, que Ele estava disposto a sofrer a tua penalidade. Ele morreu no teu lugar para pagar o preço dos teus pecados, para oferecer a ti, de graça, gratuitamente, perdão e salvação. Jesus tem poder para dar alívio a você de uma enfermidade, de uma dor física. Ele tem, mas Ele quer te dar alívio a uma dor maior. Qual é o pecado? Crê nele e será salvo. E você passará a eternidade. Não com um joelho que nunca mais doeu. Não. Você passará a eternidade na presença de Deus com um corpo imortal, glorificado, incorruptível, sem aquela mancha, murcha, deficiência que o pecado traz ao nosso mundo. E esse vale muito mais. Esse é mais importante. Entende como ficam as prioridades do Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia, a prioridade dele é te ajudar com sua deficiência, com a sua dor, com a enfermidade espiritual e não somente deficiência física. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te servir e ajudar. Deus os abençoe. Até a próxima.